Olá, tudo bem? Voltamos agora para o nosso terceiro vídeo sobre integração imprópria e falaremos da integração do tipo 2, que é aquela em que a função tem uma descontinuidade no intervalo de integração, né, num dos limites de integração em particular. Então, nós suponhamos uma função f contínua no intervalo fechado em A e aberto em B, e descontínua no ponto B, exatamente. Então, a integral de A a B da função f de x dx é calculada utilizando um limite de t tendendo a B pela esquerda, né, por onde a função é contínua, da integral definida de A a t de f de x dx. E aí, se esse limite existe, a gente vai ter uma função, uma integral convergente. A segunda, no segundo tipo de integração, nós colocamos a descontinuidade no extremo inferior de integração, aqui o caso é A, e a integral de A a B de f de x dx fica como limite quando t tende a A pela direita, né, que é o lado por onde a função é contínua, da integral definida de t a b de f de x dx. Caso na letra A ou B o limite não exista, então nós temos uma integral divergente. A terceira propriedade é se a função tiver uma descontinuidade num ponto C, em que C está no intervalo que vai de A é maior que A e menor que B, e a nossa integração e as integrais impróprias de A a C de f de x dx ou de c a b de f de x dx forem convergentes, então nós podemos escrever uma integral de a a b de f de x dx como sendo a integral de a a c de f de x dx mais a integral de c a b de f de x dx. Note aqui então que a gente está desmembrando a integral, né, no intervalo de integração, e neste caso nós podemos utilizar a propriedade A, e no segundo caso nós usamos a propriedade B. Fazendo alguns exemplos, o primeiro deles é o exemplo de número 5 desse vídeo, que é a integral de 2 a 5 da função 1 sobre raiz de menos 2 dx. Se nós tomarmos o limite em x igual a 2, existe uma assíntota vertical, né? A função é integrando, é descontínuo em x igual a 2, então não dá para calcularmos a integral no ponto 2. Então, de forma que nós reescrevemos essa integral em termos de um limite, quando t tende a 2 pela direita, da integral de t a 5 de 1 sobre raiz de menos 2 dx. O limite, quando t tende a 2 pela direita, da integral passa seu limite, se nós usarmos o teorema fundamental do cálculo, é escrito como segue: 2 raiz de menos 2 é a primitiva do integrando, então nós efetuamos a diferença da primitiva em 5 menos a primitiva em t. O resultado vai ser este aqui, 5 menos 2 é 3, né? Então ficamos com 2 vezes, abre parêntese, raiz de 3 menos raiz de t menos 2. E agora nós vamos tomar o limite em que t tende a 2 pela direita. Quando t tende a 2 pela direita, esse termo é uma constante, então ele sai do limite, né? Fica 2 raiz de 3, propriamente dito. E o segundo termo, com t tendendo a 2 pela direita, ele vai a zero aqui, então ficamos com raiz de zero igual a zero. Então, o resultado é simplesmente 2 raiz de 3, e a integral é convergente, apesar de a curva tender ao mais infinito, à medida em que x se aproxima do 2. Um resultado absolutamente interessante. No exemplo de número 6, ele pede para verificarmos qual é a integral de 0 a π sobre 2 da função secante de x dx. A integral é imprópria, tá? Porque do tipo 2, porque se x tende a π sobre 2 pela esquerda,
então a secante de x tende ao infinito, tá? Então ele vai ao infinito, de maneira que se trata de uma integral imprópria. Então a integral de 0 a π sobre 2 da secante de x dx é reescrita utilizando o limite, quando t tende a π sobre 2 pela esquerda, da integral de 0 a t da secante de x dx. A primitiva da secante de x é o logaritmo do módulo da secante de x mais tangente de x, efetuada em t menos a primitiva efetuada em 0. E nós, então, vamos tomar o limite quando t tende a π sobre 2 pela esquerda. Como isso aqui vai ser uma diferença, nós temos o limite de uma diferença, pode ser reescrito como uma diferença de limites, mas antes de fazermos isso, vamos efetuar esta função. Então, o primeiro termo é ln do módulo da secante de t mais tangente de t, menos ln do módulo da secante de 0 mais tangente de 0. Tangente de 0 é 0, secante de 0 é 1. Então, fica 1 mais 0 dá ln de 1. Agora, vamos calcular esse limite. ln de 1 é 0, então ele sai do limite. A secante de t, quando t tende a π sobre 2 pela esquerda, a secante de t vai ao infinito. Assim como a tangente de t vai ao infinito quando a secante de t tende a π sobre 2 pela esquerda. Assim, nós temos que o limite do infinito, o logaritmo, então vai ser o argumento do logaritmo tende ao infinito, logo o logaritmo tende ao infinito quando t tende a π sobre 2 pela esquerda. Tá? E então a nossa integral vai ser divergente nesses limites de integração de 0 a π sobre 2. Bom, exemplo de número 7 agora, ele pede para calcularmos a integral de 0 a 3 da função 1 sobre x menos 1 em relação a x. Essa função, essa integral é uma integral imprópria, do tipo que aparece aqui na letra C, porque a nossa função tem uma descontinuidade em x igual a 1. Note que quando x tende a 1 pela esquerda, a função, né, esse número aqui vai ser negativo, então ela tende a menos infinito. E quando a função tende a 1 pela direita, esse termo vai ao infinito. Então, ou seja, tem uma assíntota vertical em x igual a 1. Tá bom? Agora vamos escrever, então, essa integral de 0 a 3 de dx sobre x menos 1 como a integral de 0 a 1 de dx sobre x menos 1, mais a integral de 1 a 3 de dx sobre x menos 1. Então, desmembramos, né? Primeiro nós desmembramos a integral. Em seguida, após desmembrarmos, vamos efetuar uma por vez. Vamos começar pela integral da esquerda, de 0 a 1. Aqui. Como o 1 tem uma descontinuidade, nós vamos tomar o limite, quando t tende a 1 pela esquerda, da integral de 0 a t da função 1 sobre x menos 1. A primitiva de 1 sobre x menos 1 é o logaritmo do módulo de x menos 1. E tomamos a diferença da primitiva em t menos a primitiva em 0. Então, vai ficar então um ln do módulo de t menos 1, que é o primeiro termo, menos o ln 0 menos 1 do módulo de menos 1. Então, dá um ln de 1, esse termo é 0, desaparece. E módulo de t menos 1, como o t aqui tende a 1 pela esquerda, então ele é um número menor que 1, basta invertermos, né? Tomarmos 1 menos t e nós teremos o módulo desse argumento. E é isso exatamente o que fazemos, e agora nós fazemos o limite em que t tende a 1 pela esquerda, esse número aqui vai então a 0. Quando ele vai a 0,
pela direita, isso é fundamental, né? Termos isso marcado, ele vai a zero pela a direita, então a função ln vai a menos infinito. E a integral de 0 a 1 é divergente. Se a primeira parte da integral é divergente, se um dos membros da integral é divergente, então a integral em todo o intervalo também é divergente, porque né, você tem uma componente divergente, a outra vai ser. Tá bom? Então não precisamos fazer o cálculo aqui. Isto porque essa integral nós vamos resolver, vai dar o mesmo resultado, menos infinito. Com isso nós fechamos esse exemplo de número 7 e vamos para o exemplo de número 8, em que nos é pedido para calcular a integral de 0 a 1 do ln de x dx. Essa área, veja que agora de 0 a 1, né, então o ln, quando x tende a 0 pela direita, o ln tende a menos infinito. Só um último, faça aqui nesse exemplo, faça essa integral aqui de 1 a 3 também, tá? Façam por conta própria essa integral. Voltando então ao exemplo, é importante vocês fazerem para verificarem se o que eu estou falando está correto ou não, por favor. Obrigado. Agora vamos lá. Voltando ao exemplo de número 8, como o logaritmo, quando x tende a 0 pela direita, a função logaritmo tende a menos infinito, essa integral é do tipo imprópria, e aí o que nós teremos que fazer é reescrever a integral de 0 a 1 do ln de x dx como limite em que t vai a 0 pela direita da integral de t até 1 do ln de x dx. Como nós vimos previamente, essa integral aqui definida, ela pode ser resolvida utilizando o método da integração por partes, se nós escrevermos u igual a ln de x e dv igual a dx. E sabendo que du é a derivada de ln de x, 1 sobre x dx, e v fica o próprio x. Então nós escrevemos em seguida a integral de t até 1 do ln de x dx igual à primitiva da uv, né, u vezes v, efetuada em 1 e em t, menos ela é efetuada em t, x ln de x, menos a integral definida de t até 1 de v du. Então v, que é x du, dx sobre x, cancela aqui, fica só dx, integral de dx é o próprio x. Então é o próprio x efetuado em 1 menos t. Então menos 1, que estamos aqui, menos com menos t dá mais t. E o primeiro termo, quando nós colocamos x igual a 1, vai dar 1 vezes ln de 1, que está 0, menos t ln de t, que é este termo que aparece aqui. No limite em que t tende a 0 pela direita, nós vamos ter menos 1, mais t, esse termo vai em 0, e fica faltando calcular esse produto aqui, o limite de quando t vai a 0 pela direita, de menos t ln de t. Para fazermos esse cálculo, nós novamente empregaremos L'Hopital, pela seguinte razão. Quando t vai a 0 pela direita, esse termo vai a 0, mas esse termo vai a menos infinito, então temos uma indeterminação. Nós vamos reescrever esse produto como uma razão de menos ln de t sobre 1 sobre t, e visamos novamente, claro, tomar o limite, quando t tende a 0 pela direita, e a este termo nós aplicamos a regra de L'Hopital. Então fica a derivada de ln de t, menos 1 sobre t, dividido por a derivada de 1 sobre t, que é menos 1 sobre t ao quadrado. Então o menos de cima cancela com o menos de baixo. Ficamos com 1 sobre t sobre 1 sobre t ao quadrado, que dá t. E quando t vai a 0 pela direita, então esse termo vai dar 0. E o resultado da integral definida é menos 1. Então nós demonstramos que a integral de 0 a 1
da função ln de x dx é convergente e vale menos 1. Então essa área, né, nessa região é uma área finita, vale 1. Tá? Com isso nós concluímos este terceiro vídeo referente à aula de número 7. Encerramos, nos despedimos e até o próximo vídeo, que será o derradeiro desta série. Um abraço e até breve.